Esdras, capítulo 6, versículos 19 a 22. A celebração da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram o sacrifício da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam passado pelo processo de purificação e, por isso, se encontravam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os seus companheiros sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que haviam retornado do cativeiro puderam se alimentar do cordeiro, junto com todos os que com eles se desligaram das práticas impuras e pagãs dos povos à sua volta. Decidiram buscar a Yahvé, o Deus de Israel, e celebraram com grande alegria, durante 7 dias, a festa dos ázimos, dos pães sem fermento, porquanto Yahvé os fez transbordar de felicidade ao mudar a vontade do rei da Síria, levando-o a decidir a favor deles e dar-lhes ânimo para concluírem a obra de reconstrução da casa de Deus, o Deus de Israel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Queridos, festa no arraial. Hoje é dia de de celebração. Tudo está acontecendo de tal forma que Deus tem sido declarado em cada detalhe. Deus se colocou a favor do povo. Deus começou a mostrar a sua face de glória, a sua face de paz, a sua face de Pai, a sua face inusitada de amor, de profundidade de relacionamento. E o povo entra agora na adoração mais profunda, aquela adoração que vem de um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado, diz a palavra, o Senhor não recusará. E neste tempo, os israelitas estavam tendo uma experiência fantástica com o Pai. Eles começaram a se envolver com as realidades espirituais, celebrando todas as festas. Sabe, eles estavam de volta para o seu lugar, para a sua terra, o seu lugar de descanso, a sua terra prometida. Eles tinham voltado, Deus os traz de volta, Deus os faz entender as verdades espirituais. Deus coloca diante deles a provisão para a reconstrução de todo aquele templo, e agora eles já estão dentro deste ambiente espiritual que o próprio templo traz para a região, porque aquela região passa a ter um domínio do Senhor. O Senhor é glorificado, é adorado. Então a adoração a Deus é implantada de novo naquele território. Aquele território passa a ser propriedade de Deus, porque o povo que habita naquele território, o povo judeu que volta para sua terra, declara: este pedaço de chão pertence a Jesus, pertence a Deus Pai. Naquela época eles ainda não tinham a consciência de Jesus, mas tinham a consciência do Messias, que haveria de vir e que haveria de realizar os propósitos de Deus. Então, o Cordeiro Pascal, que simbolizava a morte do Filho de Deus, que ainda haveria de vir, a aliança feita através
desta prática da Páscoa dos judeus, que seria a comemoração da saída do Egito e a chegada na Terra Prometida. Ah, sim, um tempo de grande realização, um tempo em que a alegria e a euforia se misturavam. Tudo estava de novo no seu devido lugar, ou quase chegando lá. Havia muitas coisas que já haviam sido conquistadas e a presença de Deus era a maior delas. Deus estava aliançando-se novamente com aquele povo e aquele povo aliançando-se novamente com Deus, com o Deus de toda a terra, com o Deus de toda a terra. A nossa vida funciona desta forma. Existem momentos em que parece que está tudo meio que paralisado e tudo perde o seu sentido. De repente, nós podemos até perceber a mão de Deus movimentando esta engrenagem que se chama vida. Nós, como templos de Deus, temos a vida de Deus em nós. E essa engrenagem maravilhosa chamada vida é aquela que Deus pega e começa a girar, dando sentido à vida, dando razão de viver. A maior de todas as razões de viver, a maior de todas elas, é a presença do Deus vivo dentro de nós. Nós que somos templo de Deus, nós que fomos reconstruídos, salvos pela graça em Cristo Jesus, restaurados, restituídos, todas as nossas partes estão sendo reposicionadas equilibradamente para que nós possamos trazer para o local aonde nós estivermos. Porque aonde pisar a planta do seu pé, diz a palavra, é seu. Então, este templo que somos nós está sendo plantado nesta terra, plantado em todos os lugares aonde existe um cristão genuinamente templo, genuinamente cheio da glória de Deus. Aonde existe cristãos com compromisso, aonde existe o candelabro dos sete Espíritos de Deus dentro de nós, ali está o Espírito de sabedoria, de fortaleza, de conselho, de temor do Senhor, o Espírito do Senhor, todos os 7 Espíritos, o Espírito do conhecimento, da sabedoria, estão todos ali, preparados para começarem a guiar aqueles que andam em volta deste templo, que se movem em volta deste templo, e que somos nós. Nós somos este templo. Nós temos em nós o altar do incenso, que é o altar da oração, que faz parte do templo. Todos nós podemos chegar diante do Pai em adoração, em consagração e oração intercessória pela vida de todos aqueles que estão à volta de nós. Na verdade, o poder de influência que nós temos no nosso meio, aonde estamos, seja na família, seja na igreja, seja na nossa área de trabalho, ministério, seja onde for, existe um poder de influência muito poderoso que vem da realidade de que nós somos filhos de Deus. Somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós e aonde nós vamos, a glória de Deus vai junto. A glória de Deus, do Deus Altíssimo, vai junto.
E nós precisamos nos alinhar então com a forma de Deus, a sua santidade, a sua alegria, a sua paz, o seu amor, tudo aquilo que está e faz parte do fruto do Espírito Santo está em nós. Está em nós. Por quê? Porque somos templo do Espírito Santo. E aonde está o Espírito de Deus, a liberdade. Então, nós somos livres. Livres para amar, livres da escravidão do pecado, livres de toda dor que possa nos destruir, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Esta é uma palavra que você precisa lembrar-se sempre. Dentro de você, ó templo, existe o Santo dos Santos e o Espírito de Deus habita em você, nessa arca da aliança que é o Espírito Santo de Deus, gerado na salvação que vem por Jesus Cristo. O Senhor Jesus tem uma aliança conosco. O Senhor Jesus é a nossa arca da aliança e nós podemos viver uma vida sacerdotal, uma vida de reino por causa do sacrifício dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele nos escolheu e nos chamou e nos enviou para que nós pudéssemos dar frutos e que sejam em abundância, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque nós podemos entender o Teu propósito para a nossa vida. Senhor, nós queremos poder influenciar positivamente, Senhor, todas as áreas da sociedade, Senhor. Seja no nível que for, seja da sociedade em termos globais, como terra, planeta, como país, como estado, como cidade, como bairro, como morador de uma rua, ou como aquele que leva a pessoa a Cristo. Todos eles precisam do Senhor e nós queremos, Senhor, poder abençoar todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, que eles recebam de Ti, Senhor, um chamado especial para a salvação. E nós queremos declarar também que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.